Falando de Saúde, um oferecimento Clínica Amigos do Coração. Estamos começando mais um programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto obesidade. Dessa vez a nossa abordagem vai ser um pouco diferente. Em que sentido? Nós vamos entrevistar um ex-obeso, que é o vereador Antônio Carrijo. Carrijo, é um prazer tê-lo aqui conosco, tenho certeza que você vai passar muitas informações interessantes para aquelas pessoas que estão acima do peso, que estão obesas, que querem emagrecer. Carrijo, existe um ex-obeso? Boa pergunta, né? Obeso é para sempre, né? Eu considero, porque a obesidade é uma doença. E quando você adquire ela, é para o resto da sua vida. Então eu considero não um ex-obeso, eu considero um obeso, porque eu tenho que cuidar a todo instante. E como é que se desenvolve a obesidade? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você era desde criança, sempre foi obeso, depois de uma certa idade, como é que aconteceu isso com você, Carrijo? A minha obesidade começou quando jovem, né? Eu tinha a minha adolescência de 13 a 14 anos e comecei a desenvolver a vida sedentária, embora praticava um pouco de esporte. E comecei a me comer aquelas coisas mais gostosas que a criança gosta, né? Sanduíche, né? Antigamente não tinha McDonald's, mas tinha os sanduíches, tinha os refrigerantes. Mortandela, presunto, todas essas coisas que não pode comer, que a gente come realmente. Então, eu comecei a adquirir a minha obesidade logo como criança, né? Assim, criança adolescente, de 13 a 14 anos. E a partir daí eu perdi o controle total. É lógico que a gente sempre joga a culpa em alguma coisa. Eu joguei a culpa no casamento, seria talvez um disfarce, né? Porque o casamento não te proporciona engordar. Interessante que todo mundo fala isso. Depois que eu casei, eu engordei. Mas na verdade isso aí não tem nada a ver, né, cara? Não tem nada a ver. É porque realmente às vezes você pescou, né? É aquele ditado, né? Se acomoda, mas aí a mulher começa a fazer aquela comida gostosa, né? E realmente você perde. Eu perdi o controle total. E aí realmente a minha vida se transformou, né? Eu cheguei a 163,8 kg. Não é fácil, obesidade é mórbida, né? E isso, quanto tempo? Quer dizer, você chegou a 163 kg, você estava com quantos anos nessa época? Eu acredito que o meu peso, né, meu histórico, né, eu fiz até um álbum, eu acredito que o meu peso máximo, que eu cheguei, é lógico, na 24, 25 anos, eu cheguei até uns 130, 140, né? E depois é lógico que eu fiquei um bom período nessa faixa, acho uns 5 a 6 anos. E depois é lógico que perdi o controle novamente, fui a 163. Mas eu acredito que esses 130, 140 quilos, eu fiquei aí em torno mais ou menos de 10 anos nesse peso. Carrijo, em algum momento da sua vida, você achou que o lado emocional, a parte da ansiedade contribuiu, ou isso, a parte emocional não teve tanta interferência no fato de você ganhar peso? Hoje eu tenho condições de me estudar um pouco mais, né? Porque quando você está obeso, você perde o controle total. Aí você não sabe qual que é a razão, você tem que começar a estudar. Hoje eu aprofundei bastante na questão dessa doença, né? Procuro me informar com a equipe multidisciplinar que trata a obesidade, né? Sou muito curioso, vou na internet e leio artigo, leio livros, né? Mas eu entendo que esse trabalho, a gente sempre joga a culpa em alguma coisa, né? Como eu coloquei na questão minha do meu casamento, né? Da tranquilidade, da vida sedentária que eu levava, mas eu vejo que tudo faz parte, né? Da vida, né? Ansiedade, às vezes uma depressão, alegria, porque tudo você come na tristeza, você come na alegria, tudo que você sai de casa, você vai para comer alguma coisa. Então, é complicado você ver. Então, eu vejo que tem que ser analisado psicologicamente, né? Você tem que analisar o seu passado, né? Quando você era criança, né? Se houve algum distúrbio para que isso acontecesse. Então, realmente, a causa para chegar nesse ponto, eu não sei ainda a me conhecer. Mas eu tento a todo momento me perdoar, porque se eu não me perdoar o meu passado, eu nunca vou chegar para frente. Se perdoar em que sentido? Você acha que a obesidade, na verdade, era como se fosse uma coisa ruim para você? Você estava se machucando, se maltratando com a obesidade? Seria isso? Eu acho que é algum trauma que eu tive como criança também, porque às vezes a mente da gente fecha, ela trava. Mas o que eu vejo nessa questão quando criança, né, quando você começa a ser até discriminada
dos seus colegas, né? Você Os vai jogar apelidos, bola e os brinquedos, né? Você passa a ser o último da fila. Então, é uma situação que você fica constrangido. Desculpa, mas eu vejo que a questão da causa maior dessa situação foi a partir do emocional, né? Que muitas vezes você perde o controle e você não observa. Eu hoje observo porque o que eu passei no passado. Para mim, levava tudo na brincadeira, levava na farra, então nunca observei. Então hoje eu tenho observado o que eu passei e o que eu passei de vergonha. Inclusive, os telespectadores vão ver durante esse programa fotos suas do período que você chegou ao peso máximo e estão vendo agora, inclusive, como você está, depois de quase 80 quilos que você perdeu, mais de 80, né, Carlinhos? Eu sempre falo que eu perdi, não. Eu joguei fora, eliminei 90 quilos. 90 quilos, então. Então, isso, inclusive, você com certeza é um exemplo que é possível, basta a gente querer. Deixa eu perguntar uma coisa, Carlinhos. Quando você estava obeso, você sentia que a pressão da sociedade era muito grande em cima de você? Quer dizer, isso foi um fator que te prejudicava ainda mais como obeso? Esse é uma das grandes... Esse é um exemplo da criança, mas como adulto, isso você sentia também algum tipo de preconceito pelo fato de você estar obeso? Hoje é uma das grandes lutas que eu tenho no meu dia a dia. Por quê? Eu vejo tanto que eu sofri. Porque naquele momento da alegria, da farra, da tristeza, eu achava tudo normal. E hoje eu vejo quanto a minha família me cobrava, meus pais, meus parentes, a minha esposa, até meu próprio filho. E é lógico a sociedade. Para de comer, você não tem vergonha, você não tem força de vontade, você não tem caráter. Então todas as gozações das colegas, da sociedade em si. Isso é uma questão que eu sempre luto, porque quanto mais aí que você vai querer comer escondido. Eu sempre falo, eu participo também de um grupo de autoajuda e tem um depoimento muito pesado, a palavra roubar. Quem não roubou comida vai comer escondido. Roubar dentro de casa. Você vai lá comer à noite, a hora que sua família dormiu. Você vai lá roubar na geladeira, comer escondido. Quantas vezes, por exemplo, antigamente era a tradição você comer frango apenas nos domingos, né? Isso antigamente, na minha época, né? E geralmente, quando matava um frango, você tem o jogo ou tem o peito. Então, geralmente, você roubava aquela carne, escondia, comia e julgava a culpa em quem comeu. Então, aí você começa a recapitular o que é a cobrança da sociedade. Então, aí você começa a comer até escondido. Porque a sociedade cobra demais. Ela te cobra um mecanismo de negação também, né? Você acaba não aceitando aquilo, mas você acha que de uma certa maneira, da maneira que se cobra, pode acabar sendo prejudicial. Porque às vezes, que nem você falou, sua esposa, sua família, de um modo geral, cobrava, mas dependendo da forma que se cobra, acaba o tiro saindo pela culatra, seria isso? Sim, sem dúvida nenhuma. E essa cobrança é prejudicial. Então, quem está nos assistindo, isso eu faço um pedido. Temos que apoiar. Se você cobrar da família, você tem que apoiar. Por exemplo, a criança não compra alimento. Quando eu era criança, eu não comprava alimento. Quem levava o alimento para dentro de casa era meu pai, minha mãe. Quem compra os alimentos, geralmente, é quem? São os adultos. Então, nós não somos culpados do processo todo. Então, se começar a cobrar, não, para de comer. Ninguém quer ser gordo, ninguém quer ser obeso. Sem dúvida. Então, nós precisamos de apoio. E aquilo que eu falo, eu adquiri essa obesidade, essas células adiposas, que isso eu aprendi também até com o próprio você e tantos outros profissionais, ela nunca mais morre, ela murcha. E ela se multiplica cada vez mais. Então, eu, graças a Deus, fico feliz de falar que eu sou um obeso. Eu tenho essa doença, porque eu tenho que tratar o resto da minha vida. Se eu descuidar, eu engordo. Tanto é que quando eu fiz cirurgia, eu engordei 9 quilos. Então, a todo momento você tem que vigiar. Você não pode achar um feriado, você não pode achar um final de semana, se você não mudar seus hábitos. Você tem que mudar hábitos comportamentais e hábitos alimentares. Tá certo. Carreiro, tenho certeza que os telespectadores estão gostando muito, só que a gente vai ter que ir para um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta. Se você pensa em qualidade de vida, comece preservando a sua saúde. Venha conhecer a Clínica Amigos do Coração. Aqui você encontra médicos altamente especializados na prevenção e tratamento de doenças do coração, consultas e exames cardiológicos e de outras especialidades. A Clínica Amigos do Coração oferece conforto, qualidade e rapidez no atendimento. Clínica Amigos do Coração. Deixe a gente cuidar do seu coração para você continuar se emocionando. 3236-5766. O Instituto Marcos Sayum
atende crianças portadoras de deficiências especiais. Para que esse projeto continue, o Instituto precisa da sua colaboração. Faça sua parte doando qualquer quantia. Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1910, Operação 003, Conta 200, dígito 8. Projeto Faça Voar. Realização Instituto Marcos Sayum. Estamos de volta com o programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto obesidade com a visão de um ex-obeso. Carrijo, no primeiro bloco a gente colocou alguns dos motivos pelos quais as pessoas levam ou ficam obesos, mas quais seriam as consequências da obesidade? No caso, na sua experiência, quais as dificuldades que você tinha quando você estava obeso? Quando a gente tem obesidade, na obesidade mórbida, que era o meu caso, você não vê nenhum defeito. Você acha tudo normal. E aí você passa a observar, hoje eu passo a observar quando eu tinha minhas dificuldades. Por exemplo, cruzar as pernas é um ponto que eu não conseguia mais. Então, andar, você sentia muita dor nas costas, nas pernas, né? Por exemplo, eu com 163 quilos, carregar num joelho, num pé, é a mesma coisa você pegar um carro e colocar 10 pessoas num carro. Então, o meu peso, que hoje eu carrego 73 quilos, eu carregava 163,800. Então, é a judiação que eu fazia com o meu próprio corpo. Então, as consequências são muito grandes. Eu, por exemplo, hoje tem muitas cadeiras de plástico. O que eu tinha que sentar? Quase que na faculdade eu tinha que, na hora do recreio, o que eu tinha que sentar? Quase em cima do joelho. Você sentava na ponta com medo de cair. Você não tem os locais apropriados. O obeso não tem condições nenhuma. Ele fica reprimido dentro de casa. Ele não anda de ônibus, ele fica escondido. Ele é discriminado da sociedade. Então as consequências são graves. Relações sexuais, tudo complica. Qualquer tipo de atividade, você tomar banho, fazer higiene pessoais, todas as dificuldades, se você achar... Colocar roupa, sapato... Sapato, eu não... Encontrar nunca... também, que deve ser uma dificuldade, né, Carlos? Você encontrar roupa, dependendo do tamanho, não deve ser muito fácil para o obeso. Não, para mim, eu nunca comprei, depois de obesidade, roupa que servia para mim. Tudo tinha que mandar fazer. E quando eu chegava na loja, era festa, porque eles vendiam muito pano, que para mim era muito pano. Então, até, por exemplo, como é que eu ia amarrar meu sapato? Não dava conta. Eu cheguei ao ponto, nos últimos dias da minha obesidade mórbida, para tomar banho eu tinha que deitar no banheiro. E para levantar era difícil, eu tinha que ficar arranhando a parede para levantar. Então isso eu achava tudo normal, né? Para mim, estava acostumado e nunca sentia necessidade de mudar, porque ele levava tudo na farra, levava na brincadeira. Então hoje eu vejo as dificuldades e por isso que eu sou um grande lutador para que possa ajudar outras pessoas, né? Um semelhante, um amigo, né? Porque é uma doença e essa doença está dentro de mim e eu tenho que tratar ela 24 horas, eu não posso descuidar dela. Então as consequências são muito difíceis. Carrijo, você está falando alguma coisa estética, dificuldades do dia a dia, mas assim, para o organismo, que tipo de... E você como estudioso de obesidade, com certeza você vai poder falar muitas coisas interessantes. Para o coração, para a pressão, que tipo de problemas a obesidade causa para o organismo? Eu dei muita sorte. Na minha obesidade, todos os meus exames estavam no limite. Pressão, tudo. E é lógico, principalmente o coração. Quando doía alguma coisinha, eu ficava com medo, nem procurava o médico, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu não vou nem no médico, então eu evitava de passar perto de um hospital, de um UAI. Eu não, tentava de ir no médico, porque sabia que estava marcado para o médico falar, ó, para de comer, você tem que emagrecer, que você tem que tomar providência. Então, a obesidade, ela traz muitas doenças. A questão da hipertensão, a questão do diabetes, tantas doenças que a gente vai ficar aqui quase a noite toda. Problemas digestivos, problemas articulares. A questão... Micoses também, que pode dar nas pernas, né? Todas as doenças são terríveis. Eu vejo que a preocupação que hoje a sociedade, a classe média está dando para a obesidade, nós tivemos aí vários programas, né? Tivemos um programa na TV, e quase um ano, né? Mostrando essa questão da obesidade, os riscos, né, que traz de saúde, as consequências. Então eu vejo que tem que tratar. Tá certo. A gente está falando de uma obesidade mórbida, que é aquele indivíduo que já está com excesso de peso. Mas antes de chegar nessa fase, né, Caio, o indivíduo começa a ficar com sobrepeso, o peso vai aumentando. Queria que você falasse alguma coisa, como é que é feito o diagnóstico? Às vezes o indivíduo olha no espelho
E ele falou, putz, mas eu não estou gordo, mas quem está olhando, quem convive com ele sabe, comparando que ele está com peso acima do normal. Como é que é feito esse diagnóstico de obesidade, Carrijo? Hoje o IMC, o Índice de Massa Corpórea, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, é que avalia a questão da obesidade. É lógico que as pessoas que fazem academia, que as pessoas são musculosas, é mais complicado, mas o cidadão comum, ele vai calcular o seu IMC, né? Onde que tem lá o peso normal, o sobrepeso, a obesidade grau 1, grau 2 e a obesidade mórbida, né? Então, como é que você faz esse cálculo? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, geralmente eu faço já mais direto. Eu pego o meu peso, divido pela minha altura, depois do resultado divido novamente pela altura, você vai chegar ao índice, né? Então, por exemplo, para você estar normal, até 24,9 o peso normal. Acima de 25 a 30 já está na obesidade grau 1. E esse de 30 a 35, grau 2. E acima de 35 a 40 já começa grau 3, né? Quanto maior é o grau, quanto maior a obesidade, com certeza mais problemas o indivíduo tem para a saúde dele, né, Carrijo? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele vai chegar ao ponto que quem já está no sobrepeso, a tendência dele, se ele não controlar, vai já para a obesidade grau 1, grau 2 e assim sucessivamente. Então, quem já está na obesidade grau 1, se ele não se cuidar, ele não consegue mais recuperar. Então, ele tem que mudar os comportamentos alimentares e principalmente fazer atividade. Tem que conciliar. Não adianta só fechar a boca. Se não tiver realmente o controle... A obesidade, né, seria um descontrole entre o que a pessoa consome e o que ela gasta, né, Carrijo? Tipo, se ele está comendo muito, mas não está gastando nada em termos de atividade física, ele vai ganhar peso, seria isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você, por exemplo, no seu dia a dia, o ser humano ele precisa de tantas calorias, mas ele tem que gastar X calorias, porque o corpo dele, sem fazer nenhuma atividade ou exercício físico, né, ele vai gastar um tanto de caloria. Então ele tem que balancear. Então, se ele não balancear, o que vai? Vai estocar. Entendeu? Então, aquele estoque vai se transformar em gordura. Tem que fazer algum exercício físico de fato, né, Carrijo? Porque às vezes o pessoal fala assim, eu trabalho, eu caminho para baixo, para cima, mas isso não é igual você fazer um exercício de fato, né? Uma caminhada no dia a dia, uma outra atividade física, não seria isso? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso a gente vai aprendendo também no nosso dia a dia, né? Que a atividade física, ela é diferente do exercício físico, né? A atividade física é aquilo que nós fazemos no dia a dia, né? Você conversar, de você escovar dente, você almoçar, dormir, isso é uma atividade. Agora, o exercício é aquele que você faz regularmente. É esse que queima energia. Que a atividade, ela vai queimar caloria, mas não é o suficiente para que você possa ter um controle maior. Então, é necessário você ter um exercício pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos diários. Tá certo. Carrijo, o nosso papo está muito interessante, só que a gente vai ter que ir um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta. O Instituto Marco Sayum atende crianças portadoras de deficiências especiais. Para que esse projeto continue, o Instituto precisa da sua colaboração. Faça sua parte doando qualquer quantia. Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1910, Operação 003, Conta 200, dígito 8. Projeto Faça Voar. Realização Instituto Marco Sayum. Se você pensa em qualidade de vida, comece preservando a sua saúde. Venha conhecer a Clínica Amigos do Coração. Aqui você encontra médicos altamente especializados na prevenção e tratamento de doenças do coração, consultas e exames cardiológicos e de outras especialidades. A Clínica Amigos do Coração oferece conforto, qualidade e rapidez no atendimento. Clínica Amigos do Coração. Deixe a gente cuidar do seu coração para você continuar se emocionando. 3236-5766. Estamos de volta com o programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto da obesidade com ex-obeso. Carrijo, quando que você percebeu que foi, putz, agora eu tenho que mudar do jeito, melhorar essa minha obesidade porque vai dar algum problema? Quando que caiu a ficha para você? Minha ficha, ela custou a cair, porque a sociedade, a família, os amigos falam, você vai morrer, toma cuidado, você não tem vergonha. E no meu trabalho eu tinha um amigo que era médico. E um dia, eu passando cabeça baixa, ele pôs o dedo assim no meu, você vai morrer. Por que você não cria vergonha e faz cirurgia? Aí eu assustei. Falei, existe cirurgia para redução do estômago? Existe. Mas eu saí porque a gente ser cobrado, a gente fica muito nervoso, né? Fica meio ansioso.
Aí a ficha caiu naquele momento. Fui para casa, fui para a internet e fui pesquisar. Realmente existe a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago. E aí fiquei meio assustado e comecei a pesquisar se aqui em Uberlândia alguém tinha feito essa cirurgia. Descobri que 3 pessoas tinham feito, liguei para elas e ela me falou, se eu pudesse fazer a cirurgia há 3 anos, há 10 anos atrás, eu deveria ter feito. E aí que realmente me tocou, né? Aí eu busquei realmente como fazer essa cirurgia. E aí procurei o médico, o psicólogo, comecei a fazer o tratamento, menos de 15 dias, que esse amigo meu, que eu devo muito a isso a ele, fui parar na cirurgia. Fiz a cirurgia, graças a Deus, 18 de dezembro de 2001, na véspera do Natal. Foi o pior Natal e hoje eu falo que é o melhor Natal que eu passei na minha vida. Inclusive, mais uma vez, só retificando que durante agora esse bloco a gente vai passar algumas fotos suas antes da cirurgia, quer dizer, enquanto você era obeso e depois e atualmente, quer dizer, as pessoas estão vendo, né, o Carrijo. Agora, essa cirurgia foi tranquila? Claro que a cirurgia é aquele caso extremo, o ideal é que o indivíduo não chegue a esse ponto, mas como é que foi o pós-operatório? É tranquilo? Foi difícil para você? Eu acho, vou começar, por exemplo, contar quando o médico falou, ó, você tem 1% de morrer. Eu falei, não, então beleza. De 1 a 1,5, isso é os dados. Eu falei, não, mas eu prefiro morrer, porque depois que eu prefiro ser até 1, 1,5, que é depois colocar dificuldade. Como é que a minha família ia me carregar num caixão com 163,8 kg? Primeiro, não tem caixão, não teria caixão para mim, deveria fazer. Aí que realmente fiquei preocupado. Mas nunca tinha feito uma cirurgia, nem uma pequena cirurgia, mas fiquei preocupado, mas preferi encarar. A cirurgia, graças a Deus, foi tranquila. É lógico que eu fiquei assim, meio assim, dodóizinho, porque nunca tinha passado por uma cirurgia, mas foi beleza, graças a Deus. Minha recuperação foi excelente. Tudo que os médicos mandavam fazer, os profissionais, eu fiz certinho. Tanto é que, graças a Deus, eu consegui imediatamente, nos primeiros 30 dias, eliminar muito peso, né? Porque eu cumpri a regra e busquei, dentro dos profissionais, todas as orientações. E é uma equipe multiprofissional, né? Quer dizer, é o médico, é o psicólogo, o nutricionista, o preparador físico, né, Carrijo? Sim, é uma equipe multidisciplinar, né? Que tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem o psicólogo. Você passa por uma triagem, né? Eventualmente pode voltar tudo aquilo que você perdeu, né, Carrijo? Sim, sem dúvida nenhuma, porque depois da cirurgia é aquilo que eu falei. Eu voltei a engordar 9 quilos depois de 2 anos e meio, porque vai indo, você estabiliza, você não emagrece mais, né? E aí a partir daí você começa a não se cuidar, você volta a engordar, como eu tenho vários colegas que engordaram. Quando eu engordei, eu realmente resolvi mudar de vida novamente. Carrijo, e hoje como é que você se sente sendo ex-obeso? Em termos da sua saúde, você sente que está bem melhor? A minha vida mudou totalmente, né? Eu, graças a Deus, eu devo muito à oportunidade que Deus nos dá, né? De mostrar que tudo é possível, né? Tudo é possível, mas você tem que querer. Porque eu sempre falo, eu tenho que ser meu amigo, eu tenho que me amar. Não adianta minha família, meus pais, meus filhos, primeiro se eu não encarar a realidade. Porque não adianta outra pessoa querer ser meu amigo se eu primeiro não ser. Então, hoje para mim é uma alegria muito grande, eu levanto cedo com a disposição, vou dormir com outra disposição, porque eu eliminei 90 quilos, eu tirei mais de uma pessoa dentro de mim. Então hoje meu corpo é um pouco mais leve, mas pretendo manter essa luta, porque eu sei que é pro resto da minha vida. Carrijo, você inclusive é uma pessoa que luta muito pela melhora da obesidade em Uberlândia, e até tem uma associação que é a BAL, da qual você é presidente, e você tem um programa de rádio também, onde você tenta sempre abordar os assuntos da obesidade. Eu queria que você faça um pouquinho do seu programa e da BAL aqui em Uberlândia. Nós conseguimos aqui fundar a BAL, que é a Associação Brasileira de Apoio ao Obeso. Eu sou membro fundador, mas não quis ser presidente dela. O presidente nosso é nosso amigo Romano. E nós temos uma equipe muito boa, onde nós buscamos ajudar as pessoas juridicamente, psicologicamente, fazer convênios médicos. Mas o grande X das grandes pessoas que querem ir lá é fazer cirurgia. Porque eu sempre falo, primeiro é importante a gente ter consciência, porque se eu tivesse preparado, talvez hoje eu estaria passando menos dificuldade. Porque para fazer cirurgia a pessoa tem que estar bem, estar bem preparada, porque a cirurgia ela te empurra, ela te ajuda. Mas depende de você. Para você manter, depende de cada pessoa. E a associação, ela busca trazer informações, porque hoje no nosso país, no nosso mundo, nós precisamos de informação.
A pessoa precisa ter informação. Eu sou um homem público, não tinha informação que tinha a cirurgia do estômago. Então, o que acontece? Nós precisamos ter informações, precisamos ter dicas, e a associação busca isso, ela busca dar o apoio. A gente vai colocar o site, o telefone para quem quiser procurar. E o programa de rádio, como é que é? O programa de rádio, ele visa também trazer informação. Nós temos uma parceria na Globo Cultura, toda quarta-feira das 13 às 14 e toda sexta-feira das 9 às 10. É um programa que nós levamos todos os profissionais, né? Tentamos nos melhores profissionais da cidade para levar informação, porque a população precisa dessas informações, de uma qualidade de vida melhor, como adquirir essa qualidade de vida. Então, o que a gente sempre observa é que a qualidade de vida passa para ter quem quer buscar essas informações. Caio, para finalizar, eu queria que você falasse, o melhor remédio para não se chegar à obesidade é prevenção? Sim, sem dúvida nenhuma, é a prevenção, é buscar aí atividade física. Nós temos aí, vai ser lançado agora o programa Agita Uberlândia, é um programa que eu faço parte, consegui aí com o prefeito Odelmo, o professor Alberto. Nós vamos tentar movimentar toda a cidade, movimentar as empresas, vai ter Agita Empresa. Então, são projetos que buscam trazer informação que tem que ter uma atividade física regular. Então, é o que eu vejo, que todo cidadão, se tiver orientação e se tiver oportunidade, ele não vai ter obesidade, ele vai ter uma qualidade de vida. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm diabetes, têm outras doenças, hipertensão, que não é obeso, mas se tiver informações, se tiver local para fazer atividade, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, o melhor remédio que você falou é a prevenção e é lógico ter informação para que isso aconteça. Caio, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que os obesos aprenderam muito e mesmo que não é obeso vai procurar fazer uma atividade física e ter uma alimentação mais saudável. Nosso programa é seu, quando você quiser, estamos aqui dispostos a te receber. Eu te agradeço, parabenizar vocês, porque isso é importante. Vocês estão trazendo a informação e quem tem informação, ele vai buscar modificar. O que aconteceu no meu caso, eu tive a informação e busquei ela. Então, parabéns a vocês, estou aqui à disposição para que nós possamos realmente conversar mais e dar a oportunidade que as pessoas que necessitam dessa transformação, que essa transformação depende exclusivamente de você. Então, a gente se vê no próximo Falando de Saúde. Falando de Saúde, um oferecimento Clínica Amigos do Coração. Canal da Gente, assim, do seu jeito.